Homo sapiens, o predador que acabou com o Neandertal. Durante milhares de anos, a Terra foi habitada por diferentes espécies humanas: Homo erectus, Homoides, denisovanos, Neandertais, Homo sapiens, cada uma com suas adaptações, seus territórios, suas estratégias de sobrevivência. Mas entre todas as duas se destacaram por sua complexidade e por seu encontro inevitável, Neandertais e Homo sapiens. O primeiro moldado pelo frio europeu, robusto, resistente, silencioso. Segundo vindo das savanas africanas, ágil, criativo, inquieto. Quando esses dois humanos se encontraram, não foi apenas um encontro de corpos, foi um choque de mundos. Os Neandertais surgiram há cerca de 300 mil anos, espalhando-se pela Europa e partes do Oriente Médio. Viviam em grupos pequenos, caçavam animais grandes, dominavam o fogo, enterravam seus mortos, tinham ferramentas sofisticadas, cuidavam dos feridos, resistiam ao frio. Com corpos compactos e fortes, eram humanos, mas não como nós. Já o Homo sapiens apareceu na África por volta de 200 mil anos atrás. Mais leve, mais adaptável, mais social, desenvolveu linguagem simbólica, arte, redes de troca, estratégias de caça mais refinadas e começou a migrar. Por volta de 70 mil anos atrás, os Homo sapiens deixaram a África e se espalharam pelo mundo. Quando chegaram à Europa, há cerca de 45 mil anos, encontraram os Neandertais, e por milhares de anos, essas duas espécies coexistiram, compartilharam territórios, caçaram os mesmos animais, enfrentaram os mesmos climas. Mas essa convivência não foi pacífica, foi marcada por competição, tensão e talvez conflito, porque havia algo que os Homo sapiens faziam melhor: sobreviver. A diferença entre os dois não estava apenas no corpo, estava na mente. Os sapiens tinham imaginação, criavam símbolos, rituais, histórias, pintavam cavernas, esculpiam figuras, cantavam. Essa capacidade de abstração permitia que planejassem, que cooperassem, que se adaptassem. Enquanto os Neandertais mantinham tradições locais, os sapiens criavam redes globais. E isso fez toda a diferença. A chegada dos Homo sapiens à Europa coincidiu com o declínio dos Neandertais. Em poucos milhares de anos, eles desapareceram. Não há evidência de genocídio e de guerra aberta, mas há sinais de exclusão, de competição por recursos, de vantagem estratégica. Os sapiens eram mais numerosos, mais conectados, mais resilientes, e aos poucos os Neandertais foram sumindo. Restaram apenas ossos, ferramentas e traços genéticos, porque os dois grupos chegaram a cruzar. Hoje, sabe-se que entre 1% e 4% do DNA de humanos modernos fora da África vem dos Neandertais. Isso significa que houve encontros íntimos, convivência, talvez até alianças, mas não foi suficiente para salvar a espécie. O Homo sapiens não apenas sobreviveu, ele venceu. A superioridade do Homo sapiens sobre o Neandertal não era absoluta. Os Neandertais tinham força, existência, conhecimento local, eram caçadores, habilidosos, conheciam o terreno, sabiam lidar com o frio. Mas os sapiens tinham algo que mudava tudo: flexibilidade. Eles se adaptavam, mudavam de estratégia, aprendiam com o erro e, acima de tudo, cooperavam em larga escala. A anatomia do Neandertal era feita para resistir. Os densos músculos fortes, caixa torácica larga, viviam em ambientes hostis, enfrentavam animais perigosos, suportavam invernos rigorosos. Já os sapiens eram mais frágeis, fisicamente, mas eficientes cognitivamente. Tinham cérebros com áreas mais desenvolvidas para linguagem, abstração,
memória, e isso permitia que criassem. Cultura. A cultura sapiens era expansiva, não se limitava ao grupo. Local, criavam redes de troca, alianças entre tribos, sistemas de comunicação, compartilhavam conhecimento, técnicas, histórias. Isso criava uma vantagem cumulativa. Cada geração herdava mais do que genes, herdava ideias, e ideias são mais rápidas que mutações. Os neandertais, por outro lado, mantinham tradições mais estáveis. Suas ferramentas mudavam pouco. Ao longo do tempo, sua arte era discreta, suas redes limitadas. Isso não significa que eram inferiores, significa que eram diferentes. Mas essa diferença, diante da pressão ecológica e da competição com os sapiens, tornou-se desvantagem. Além disso, os sapiens tinham maior mobilidade, migravam com mais facilidade, exploravam novos territórios, ocupavam nichos variados. Isso permitia que escapassem de crises locais, que se espalhassem com rapidez, que colonizassem ambientes antes dominados pelos neandertais e, com isso, aumentavam sua presença, sua influência, sua pressão. A linguagem também foi uma arma invisível. Com ela, os sapiens podiam coordenar caçadas complexas, transmitir saberes, criar mitos, podiam imaginar o futuro, planejar ações, construir identidades coletivas. Isso criava coesão, propósito, direção. Diante disso, os neandertais, mesmo com sua força, ficaram isolados. A extinção dos neandertais não foi um evento, foi um processo lento, silencioso, multifatorial. Mudanças climáticas, competição por recursos, baixa densidade populacional, cruzamentos genéticos, perda de território. E em cada etapa, os sapiens avançavam não por maldade, mas por eficiência. Apesar da extinção física, os neandertais não desapareceram completamente. Eles vivem em nós, em nossos genes, em nossas células, em nossas defesas. Estudos genéticos mostram que todos os humanos modernos fora da África carregam traços neandertais. Isso significa que houve miscigenação, que os dois grupos se encontraram, se relacionaram, se misturaram. Esses traços genéticos influenciam nossa imunidade, nossa pele, nosso metabolismo. Algumas variantes neandertais ajudam a combater vírus, outras afetam a resposta inflamatória. Há genes que influenciam o sono, o humor, até a propensão a certas doenças. Os neandertais deixaram marcas invisíveis, mas profundas. Além disso, há traços culturais que podem ter sido herdados. A ideia de sepultar os mortos, de cuidar dos feridos, de criar ferramentas específicas. Não se sabe ao certo que veio de quem, mas há continuidade. E essa continuidade mostra que os neandertais não eram apenas rivais, eram parentes. A imagem antiga de um neandertal bruto, primitivo, violento, foi desmontada pela ciência. Hoje sabe-se que eles tinham empatia, criatividade, inteligência, que cuidavam dos seus, que criavam arte, que talvez até falassem, eram humanos com outra forma de ser. Essa revalorização dos neandertais muda a narrativa. Não foi uma vitória sobre bárbaros, foi a superação de uma alternativa humana. Isso nos obriga a refletir sobre o que significa ser humano, sobre a diversidade que perdemos, sobre os caminhos que não seguimos, porque os neandertais eram uma possibilidade, uma forma de viver, de pensar, de sentir, e, ao desaparecerem, deixaram um vazio. Um vazio que a genética tenta preencher, que a arqueologia tenta entender, que a história tenta honrar. A vitória do Homo sapiens sobre o Neandertal foi silenciosa, gradual, inevitável, mas também foi complexa, ambígua, cheia de nuances.
Não foi apenas uma conquista, foi uma transformação. E essa transformação moldou o mundo que conhecemos. Ao vencer, os sapiens se tornaram a única espécie humana viva e, com isso, carregaram o peso da exclusividade. Passaram a dominar ambientes, a criar civilizações, a transformar o planeta, mas também passaram a enfrentar dilemas éticos, sociais, existenciais. Porque ser único é também ser responsável. A extinção dos Neandertais nos lembra que a diversidade é frágil, que a evolução não é linear, que o sucesso de uma espécie pode significar o fim de outra, e que cada escolha, cada avanço, cada conquista tem consequências. Hoje, ao olhar para os fósseis, para os genes, para as cavernas pintadas, vemos mais do que a história. Vemos espelhos, espelhos que mostram quem fomos, quem poderíamos ter sido, quem somos. E esses espelhos nos convidam a refletir. E se os Neandertais tivessem sobrevivido, como seria um mundo com duas humanidades? Teríamos aprendido mais? Teríamos evitado erros? Teríamos criado sociedades mais diversas, mais empáticas, mais conscientes? Talvez nunca saibamos, mas podemos aprender com o que restou, com os traços genéticos, com os vestígios arqueológicos, com os silêncios da história. Porque cada espécie extinta é uma pergunta sem resposta, e cada resposta que buscamos nos aproxima de entender o que significa ser humano. A vitória dos sapiens não foi apenas sobre os Neandertais, foi sobre o tempo, sobre a capacidade de se adaptar, de imaginar, de cooperar, mas também foi sobre a capacidade de excluir, de competir, de dominar. E isso nos obriga a olhar para nós mesmos, para nossas escolhas, nossas relações, nossos sistemas. Porque o mesmo impulso que nos fez vencer pode nos fazer repetir erros, pode nos levar a excluir o diferente, a destruir o frágil, a ignorar o invisível. O desaparecimento dos Neandertais é um lembrete de que a história humana é feita de encontros e de perdas, de possibilidades que não se concretizaram, de caminhos que não foram seguidos. E talvez ao reconhecer isso, possamos valorizar mais a diversidade que ainda existe, as culturas, os saberes, as formas de viver. Porque a humanidade não é uma linha reta, é uma rede, cada fio que se rompe enfraquece o todo. Hoje os Homo sapiens enfrentam novos desafios, mudanças climáticas, desigualdades, crises ecológicas. E talvez ao lembrar que já fomos uma entre várias espécies humanas, possamos recuperar algo essencial, a humildade, a consciência de que não somos inevitáveis, de que nossa sobrevivência depende da cooperação, da empatia, da memória, porque o passado não está morto. Ele vive em nossas decisões. A história dos Neandertais não é apenas sobre o que foi perdido, é sobre o que ainda pode ser aprendido, sobre como lidar com o diferente, como construir pontes, como imaginar futuros múltiplos. E talvez, ao escutar os ecos dessa história, possamos evitar que outras formas de vida desapareçam, que outras vozes sejam silenciadas, que outras possibilidades sejam apagadas. O Homo sapiens venceu, mas a pergunta que fica é: o que faremos com essa vitória? Vamos repetir o ciclo de dominação? Ou vamos transformar nossa força em cuidado, nossa inteligência em sabedoria, nossa memória em ação? Porque ser humano não é apenas sobreviver, é escolher como viver. E se quisermos continuar explorando os mistérios que moldaram e ainda desafiam a nossa espécie, precisamos olhar para trás com coragem e para frente com responsabilidade. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo.